O respectivo trabalho tem o objetivo de apresentar e relatar alguns pontos históricos e turísticos da cidade de Capivari, situada no interior do estado de São Paulo, Brasil. O primeiro ponto histórico será a Praça Central de Capivari, um patrimônio da cidade denominada como Rodrigues de Abreu e Dr. Cesário Mota. Benedito Luiz Rodrigues de Abreu, grande poeta, nasceu em Capivari, São Paulo, no dia 27 de setembro de 1897. Trabalhou em uma farmácia, mas foi internado no Liceu Coração de Jesus para aprender uma profissão. Seu primeiro contato com a poesia foi no colégio. Tinha seus poemas divulgados nos jornais locais, como jogava no Capivariano FC, para o qual ele compôs o hino oficial. Outro grande feito do poeta foi a fundação do Grêmio Literário e Recreativo de Capivari. Possui outras importantes obras. Seu primeiro foi Folhas. Após, teve a Sala dos Passos Perdidos. Sempre demonstrou seu desejo por possuir tuberculose, pois, segundo ele, os grandes poetas morriam disso, e ele veio a falecer da doença em 1927. Nascido no dia 5 de março de 1847, em Porto Feliz, São Paulo, Cesário Nascianzeno de Azevedo Mota Magalhães Júnior, ou como é mais conhecido, Cesário Mota Júnior, era filho de Cesário Nascianzeno de Azevedo Mota Magalhães e de Clara Cândida Nogueira da Mota, sua prima. Seu nascimento se deu em um pequeno sítio em que sua família residia, mas não era proprietária, durante uma festa. Cesário sempre apresentou grande facilidade na aprendizagem, tanto que recebeu a admiração de Joaquim Floriano de Toledo, o qual se tornou chefe político em São Manuel anos mais tarde. Ele tinha o sonho de ser médico, porém sua condição e de sua família não era uma das melhores, o que acarretou na desistência da faculdade. Porém, um tio que morava no Rio de Janeiro, local onde era a faculdade, ofereceu estadia para Cesário, dizendo que não possuía muitos recursos, mas o bastante para sustentá-los por um bom tempo. Foi lá onde se formou e cursou seu doutorado, ficando 6 anos fora. Enfrentou a discriminação racial e tomou grandes lugares na faculdade, como o Grêmio de Farmácia e de Medicina. Escreveu ao todo 5 obras, sendo a primeira denominada A Caipirinha, uma peça teatral que estreou o teatro na cidade de Capivari, além de relatar a cidade em seus tempos na época. Escreveu também Das Condições Patognomônicas da Angina do Peito, em 1876, Resposta ao Questionário do Progresso do Congresso Agrícola, em 1878, Porto Feliz e as Monções de Cuiabá, em 1884, e o Norte, em 1885. Clinicou em Capivari durante um bom tempo, e foi também deputado na Convenção de Itu, em 1891, na Assembleia Constituinte. Durante a República, se mudou para São Paulo, onde passou a ser muito mais reconhecido, tanto pela medicina quanto por suas atividades na cidadania, que ajudavam a população. Fundou diversas escolas, ginásios e uma biblioteca, o que o tornou ainda mais respeitado, além dele se mostrar inteligente e carismático. Era também representante da cidade capital de São Paulo. Cesário morreu aos 50 anos, por doenças e já cego de um olho, no dia 24 de abril de 1897, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi velado 3 dias depois, no cemitério municipal de São Paulo. Cesário Mota Júnior foi honrado como patrono da cadeira número 10 da Academia Paulista de Letras, fundada em 27 de novembro de 1909. Saiba mais dessa praça por meio de 2 entrevistas realizadas com moradores da cidade. Uma feita com Alzira Maria Pires de Campos Cruz, 54 anos, e outra feita com Ana Lúcia da Silva, 38 anos. Qual área da praça era destinada aos negros e qual área era destinada aos brancos? A dos negros era a parte de cima da praça e a dos brancos a parte de baixo. Qual eram as partes de baixo e de cima da praça? No meio da praça, onde tem o calçadão hoje em dia, era onde tinha a divisão da praça, e as belezas das praças eram diferentes, porque na de cima tinha fonte e na de baixo tinha um coreto. As mulheres e os homens tinham que andar em direções opostas? Sim, era tudo ao contrário mesmo. Quando um ia, o outro estava voltando. Os homens no sentido horário e as mulheres no sentido anti-horário. Desfeita a divisão da praça, negros e brancos já se comunicavam? Quando as praças se juntaram, já havia uma comunicação, sim. Por que juntaram as praças? Juntaram as praças nem tanto para unir as pessoas, mas sim por causa do trânsito, que no meio da praça tinha uma rua e era perigoso, porque as pessoas tinham que atravessar a rua e era um grande fluxo de carros, então fizeram calçadão para não ter esse fluxo de carro no meio da praça.
O que acontecia caso pessoas de praças diferentes se interessassem uma pelas outras? Não tinha isso, porque como as praças eram separadas, branco ficava com branco e negro ficava com negro. E o que acontecia se brancos invadissem a Praça dos Negros ou negros invadissem a Praça dos Brancos? Tinha briga, aí eles tinham que se separar, então eles nem se misturavam porque dava briga. Tinha algum local em que brancos ou negros não podiam frequentar? Sim, a cultura era um local somente para os brancos. Os negros frequentavam um outro salão chamado Sezoca. Esse prédio ainda existe, porém, hoje funciona uma creche no local. Os brancos não podiam ir no Sezoca e os negros não podiam ir na cultura. Tinha algum evento que poderia juntar as praças? Sim, quando tinha shows na praça, todos frequentavam.